Olá, turma. Então, hoje na nossa aula de História, nós vamos ver sobre períodos históricos, né? Como foi dividida a nossa história em 5 períodos. Então, para ficar bem gravado, né, na nossa mente, vamos ver um breve vídeo que resume esses 5 períodos para nós. Veja o vídeo, por favor. A história da humanidade foi dividida em 5 partes. A primeira delas é a pré-história, que começou há aproximadamente 4 milhões de anos com o surgimento dos primeiros homens. Segundo as pesquisas arqueológicas, a vida humana surgiu no planeta há cerca de 4 milhões de anos. Esse período, anterior à escrita, recebeu por convenção o nome de pré-história, que significa antes da história, mas não deve ser entendido como um período sem uma história. Os homens viviam da caça, pesca e coleta de frutos e raízes. Moravam em cavernas e uma de suas grandes descobertas foi o fogo. O segundo período foi a Idade Antiga. Foi da invenção da escrita aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 depois de Cristo. É considerado o primeiro período da história escrita, quando surgiram as primeiras grandes cidades e civilizações: a Mesopotâmia, o Egito, a Grécia e a Roma. A escrita e os calendários foram desenvolvidos nesse período. A Idade Média, também conhecida como o Sono dos Mil Anos, teve início em 476 d.C. e término em 1453, quando Constantinopla foi invadida pelos turcos. A Idade Média caracterizou-se pelo predomínio da vida rural. Era controlada pela Igreja Católica e pela nobreza. Na segunda metade desse período ocorreu grande desenvolvimento cultural que nos influencia até hoje. A Idade Moderna foi de 1453 até 1789, quando ocorreu a Revolução Francesa. Esse é o período das grandes navegações. As grandes navegações, o crescimento do comércio e o renascimento cultural foram eventos marcantes no final da Idade Média e dos primeiros séculos da Idade Moderna, que é conhecida também por grandes mudanças no pensamento humano e religioso. A chegada dos portugueses ao Brasil ocorreu nesse período. A Idade Contemporânea é o que vivemos nos dias atuais, e começou em 1789. A Idade Contemporânea teve como ponto de início a Revolução Francesa, que durou vários anos e transformou não só a sociedade da França, mas todo o mundo. A era em que vivemos tornou-se a era dos grandes avanços tecnológicos e sociais, e também de grandes conflitos mundiais. Então, gente, esses períodos históricos foram definidos no começo do século XX por um grupo de historiadores, né? Não existe uma definição mais exata, mas esse grupo de historiadores chegou à conclusão, né, e decidiram por convenção, né, por maioria, dividir a história assim, né? Não segue uma coisa mais rígida, mas é simplesmente um acordo feito para dividir a história. É por isso que existem períodos bem grandes e períodos bem mais curtos. E todo início de período ele é marcado por um acontecimento importante na cultura ocidental. Por exemplo, a pré-história, como nós vimos, é tudo que existe de cultura antes da escrita, que aí é chamado pré-história. A fase histórica, o acontecimento é justamente o começo da escrita, que inicia a fase da antiguidade, que é mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Depois nós temos a Idade Moderna, depois nós temos a Idade Média, que ela acontece com a queda do Império Romano do Ocidente, né, de Roma. Depois nós temos a Idade Moderna, que acontece com a queda do Império Romano do Oriente. E, por fim, temos o início da Idade Contemporânea, que é a fase que nós nos encontramos atualmente, que ela tem início com a Revolução Francesa em 1789. Então, são esses acontecimentos que dão
fim e início a um novo período histórico, tá certo? No livro tem mais alguns detalhes sobre esse assunto, e aí vocês podem fazer os exercícios da página 18 e 19, tá bom? Qualquer dúvida é só me perguntar no privado e aguardo a resposta de vocês.